Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nós estamos muito felizes porque estamos iniciando um quadro aqui na nossa igreja que se chama IbrejoCast. Esse daqui é o primeiro episódio e o meu nome é Matheus, eu estou aqui com o pastor Luiz, é meu pai também, e eu estou muito feliz porque a gente vai estar falando de um tema muito relevante que é o discipulado. Qual a importância, o que é o verdadeiro discipulado aos olhos da Bíblia. Então a gente vai estar conversando um pouco e eu queria que também o pastor se apresentasse aqui para o pessoal. Boa tarde a todos, né? É um prazer muito grande estar nesse primeiro momento, né? Eu creio que é mais um sonho que Deus está realmente realizando também em nossa igreja, exatamente como um instrumento de cooperação para o reino de Deus, né? Então tudo aquilo que vai ser abordado, né? Não somente eu que vai estar aqui, né, presente, né, mas outras pessoas, né, pessoas cooperadoras da obra de Deus, com certeza o nosso projeto é trazer edificação ao corpo de Cristo. Não é isso, Matheus? É isso aí, maravilha então, gente. Então a gente vai estar fazendo algumas perguntas aqui e o papo vai desenrolando. Espero que seja de muito proveito aí para vocês. Então, primeira coisa sobre discipulado, a gente precisa definir o que é discipulado, né, pai? É verdade. Porque acredito que hoje tem muitas confusões, de repente, sim, não que seja errado, mas de repente não é um entendimento completo do que é o discipulado. E o que é o discipulado? O que você acredita que é o discipulado verdadeiro? Bom, o discipulado, né, na verdade, isso nós aprendemos, né, algum tempo atrás, né? E eu acredito também que isso aconteceu devido a uma insatisfação muito grande, né? Eu até mesmo, na própria obra, como pastor, numa liderança, né? A gente tem um desejo de ver uma igreja crescer, né? Não crescer somente em número, mas também no sentido de qualidade. Então, devido a essa indignação, eu tive muitos momentos de oração, né? E eu creio, como a palavra fala, que nós só podemos receber alguma coisa do Senhor quando ela vem do alto dos céus. Então, nós acreditamos que a nossa caminhada, cada dia como líder, quando há um coração ensinável, a gente vai recebendo de Deus, porque Ele é o maior interessado no crescimento da sua igreja. Então, nesse momento de oração, né, algum tempo depois, Deus começou a promover, colocar pessoas em nosso caminho, né, nos dar direção, pessoas essas que tinham um entendimento muito melhor e maior do que o meu sobre esse assunto, né? E foi ali que a gente começou, né, a buscar mais essa informação e entender, né, como você está falando, né, como é que é o verdadeiro discipulado, né? Como é que isso funciona, né? Então, o discipulado que a gente entende hoje, né, de uma forma mais correta, é o modelo de Cristo. Ele é o nosso maior exemplo, né, nossa inspiração. Então, ele realmente é o nosso padrão. Então, se a gente quer entender sobre o verdadeiro discipulado, a gente tem que olhar para Jesus. De que maneira? Porque ele é o nosso mestre, né? Ele foi o maior discipulador de todas as histórias. Então, a gente precisa olhar para as Escrituras e ver realmente como é que Jesus ele trabalhava esse assunto, que tenho certeza que a gente vai discorrer nesse podcast aqui. Não é isso? Exatamente. E como você define que é um verdadeiro discipulado, né? O discipulado... Realmente o modelo de Cristo, né? Isso. Eu defino isso por quê? Porque a grande parte da igreja, como eu também tinha essa mentalidade, a gente acreditava que o discipulado era meramente aquela pessoa quando chega na igreja, o novo convertido, e ali ele é encaminhado para uma escola, né, bíblica, para aprender os primeiros rudimentos da palavra, né, como Santa Ceia, né, o que é realmente o batismo, né, o que é dizimar, o que é realmente ser um membro de uma igreja local. Então isso tudo são realmente informações, o conhecimento relevante também para o nosso crescimento, mas o discipulado que realmente eu via na época era limitado somente nesse aspecto. E quando a gente começa a olhar as Escrituras Sagradas, a gente vai citar algumas passagens bíblicas, você vai entender que o discipulado é muito mais profundo. E uma coisa importante, Matheus, que eu acredito que para falar de discipulado, a gente tem que entender o que é um discípulo, né? O que é discípulo, o que é formar um discípulo. Então, o discípulo tem até aqui o significado, né? Vou aqui estar trazendo aqui para os irmãos que estão nos ouvindo, também o público aí que está nos acompanhando, diz o seguinte: o discipulado, ele significa que ele é um aprendiz. Ele é um seguidor, ele é um aluno receptivo aos ensinamentos, né? Então, a palavra discípulo nada mais é do que um estudante, um aprendiz do mestre. Na verdade, ele aprende com o mestre a fazer a mesma coisa do que o seu mestre faz.
Ou seja, Jesus é o nosso rabi, é o mestre, né? Como da própria cultura judaica, né? Você vê, né, os rabinos capacitando outras pessoas exatamente para fazer as mesmas coisas. Então Jesus, ele fez isso, né? Ele esteve aqui, você vê que ele sempre estava no meio da multidão, mas ele escolheu um número de discípulos realmente que seriam capacitados para dar legalidade, autoridade, continuidade à expansão do reino de Deus. Então você vê que eram pessoas que tinham vida na vida, acompanhavam ele, né? Ou seja, estavam no meio da multidão, ele ouvia a palavra, os discípulos, mas também estavam com ele, eram testemunhos oculares. Tanto é que muitos deles, né, tem aí os evangelhos de Mateus, de João, que foram discípulos de Cristo, porque não somente ouvia aquilo que realmente Cristo falava, mas ele participava na atuação do ministério de Cristo, e ali na prática eles aprenderam também com Jesus. Então é uma coisa muito mais profunda, envolve teoria como também prática, né? Vida na vida, né? A cada dia ele estando junto nessa comunhão. Até porque nem todos aqueles que também recebem o ensinamento, vamos dizer assim, teórico, né? Sim. Pode ser considerados discípulos, né? Exatamente. Acredito que o discípulo é isso que o senhor está falando, é quando a vida é passada ali, sim, por meio de relacionamento, por meio de ensinamentos mais práticos na prática. Exatamente. Em atitudes um do lado do outro, ali é como se fosse aquela passagem também, né? Ensina seu filho no caminho que se deve andar, né? É isso aí. Se fosse ensinar só o caminho, e quando a gente fala de discípulo é como se fosse um filho na fé, como Paulo fala com Timóteo, né? Isso aí. Com Tito, meu filho na fé. Então ensinar no caminho é ensinar fazendo. E filho é relacionamento, né? É como você falou, esse provérbios que fala ensina no caminho. Por quê? Então o provérbio está dizendo o quê? Não fala somente aos ouvidos, mas fale aos olhos. De que maneira? Testemunhando. Né? Quando eu estou vendo, né? Você, meu filho também, a gente é o meu discípulo também, né? Ou seja, a nossa vida com Deus, a nossa igreja começa na própria casa. Então o que acontece? Então é na atitude, no comportamento. Você vê que o próprio Senhor Jesus, quantas vezes ele repreendeu, às vezes o caráter de a falha que cometiam, né? O próprio Jesus, quantas repreensões Pedro teve necessárias, exatamente para ele se tornar um grande apóstolo na frente. Então você vai ver que a vida na vida não é uma coisa distante, somente a pessoa ouve uma palavra, mas ela está ali, ela está vendo, ela está sendo muitas vezes encorajada, exortada, disciplinada. Então isso é muito importante, né? E a gente tem visto, né, essa diferença ao aplicarmos em nossa igreja. A gente teve esse momento que a gente chamamos de transição, né? Ou seja, de uma igreja que realmente vivia, né, da sua forma, na forma tradicional, e agora a gente começou a implantar de alguns anos, isso também levou aqui na nossa igreja praticamente uns 3, 4 anos de busca pelo ensinamento. Qual é esse discípulo de Jesus? Como é que funciona isso, né? Então, não foi da noite para o dia, foi uma construção de informação, em buscar, em sentar para aprender, e diante de tudo isso a gente tem que ter um coração ensinável e está aberto, né? Porque, Mateus, o que acontece é o seguinte, existe uma profecia lá em Abacuque 2,14, que fala o seguinte, fala que o conhecimento da glória de Deus encherá toda a terra como as águas cobrem o mar. Então, a palavra, uma profecia, lá no Antigo Testamento, fala que toda a terra ela vai se encher do conhecimento da glória de Deus. Ou seja, como as águas cobrem o mar. Ou seja, uma coisa assim exponencial, uma coisa que vai alcançar uma escala global. Mas como é que isso vai acontecer? Será que é uma igreja somente que se reúne nos dias de culto? Ou será que se nós prepararmos pessoas como é o verdadeiro discipulado de Cristo, o modelo de preparar pessoas à imagem e semelhança do Senhor? Tratando em todos os pontos, não somente no conhecimento espiritual, mas caráter, comportamento, atitude, como essa pessoa ela lidar com o seu cônjuge, como é o seu relacionamento interpessoal com outras pessoas, né? Falhas no caráter que precisa ser corrigido. Não é somente receber uma informação espiritual e replicar, né? Porque o nosso testemunho vai falar mais do que o que? 1000 palavras. Então, a vida na vida, o discipulado no modelo de Cristo, isso é muito importante, né? Ele comia junto, andava junto, né? Muitas vezes estava no barco de Pedro, muitas vezes estava na praia andando com os discípulos, formando ali, né? Pregando para a multidão, formando novas pessoas para ser seguidores. Então, acho que isso é muito importante, né? Esse é o modelo de Jesus. Um discipulado relacional, né? Relacional. Não só de professor. Exatamente. De
ensino escrito, não, mas é de relacionamento, né? Envolve muita prática, né? É muita prática, e isso é muito bom, né? Porque na prática a gente aprende. Exatamente, hoje em dia, infelizmente, né? Não generalizando, mas muitas vezes a gente vê às vezes uma cultura de igreja onde o pastor é intocável, né? Onde o pastor, ele dá um ensinamento, ele ora pela igreja, mas é muito difícil. E é claro que é impossível todos se relacionarem de forma profunda com o pastor, até porque são muitas pessoas. A demanda. Né? Mas às vezes não tem ninguém que acompanhe de perto ele. É verdade. Então acaba sendo mais uma liderança, né? Fala que o pastor tem que ter cheiro de ovelha, né? É verdade. E não tem como o pastor estar distante e depois sair pela porta dos fundos e a igreja ficar ali só com ensinamento. E aí o que acontece, esse pastor se torna somente um pregador, né? Exatamente. Mas o pastor, ele apacenta, ele cuida, e como você está falando, humanamente, segundo a própria a ciência, ela fala que você não consegue cuidar mais de 100 pessoas de uma forma saudável, né? Isso vai perder a qualidade tanto das ovelhas, também a saúde desse pastor, né? Você vê, alguns anos atrás, a gente teve um número grande de pastores se suicidando, entrando em depressão, e isso houve na história uma coisa que aconteceu sem precedentes, né? Ou seja, você vê o volume de pessoas, até líderes espirituais, pessoas às vezes corretas, pessoas que estão com boa intenção, mas pessoas que às vezes estão carregando uma carga além daquilo que ela possa suportar. Então, o discipulado exatamente também ajuda exatamente no cuidado das ovelhas, e como também a própria liderança, né? Ela se torna uma liderança mais saudável, uma qualidade de vida melhor, né? Então, muitas pessoas às vezes estão somatizando muitas coisas e acreditando que estão fazendo o correto, né? Mas às vezes por falta de entendimento. E eu acho que convém aqui que você está também, Mateus, aqui, que é a base, né? Falando sobre discipulados, formar discípulo, que isso não é uma coisa do homem, isso aqui não é uma invenção de uma igreja local, é algo que está na palavra. Então a gente precisa abrir os nossos olhos espirituais, porque nem toda revelação nós temos. Então a cada dia, se há humildade no coração ensinar, a gente vai aprendendo. Da mesma forma como eu estava também cego nesse assunto, não tinha entendimento, né? Eu precisei ser ministrado, sentar debaixo de mestres, de pessoas que têm um entendimento maior, porque o mestre tem a sua importância. Se não fosse assim, Paulo não fala dos ministérios dados à igreja para o aperfeiçoamento do corpo de Cristo. Então, em Mateus 28, fala aqui que é o texto base dessa nossa conversa, desse podcast, que diz o seguinte, né? Chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eu que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. O que a gente pode aprender? Aqui o verbo fazer discípulos está no imperativo. É uma ordem. E se é uma ordem, para mim é um mandamento. Então, é um mandamento que às vezes não é observado, né? Porque as pessoas remetem ao discipulado somente aquela pequena escola que se inicia o novo convertido, né? Mas no modelo de Cristo é muito mais profundo. Então, certa vez eu estava ouvindo um amigo, né, que a gente respeita muito, e um pastor, ele estava falando comigo o seguinte: eu não quero que a minha igreja tenha mais de 100 pessoas, porque, tipo assim, não tem como cuidar. E realmente é essa visão, mas pela falta de entendimento. Mas será que Deus não está interessado em alcançar um número de pessoas? Será que Deus somente está desejoso em alcançar somente 100 almas? Deus, ele amou o mundo de tal maneira. Então a gente precisa o quê? Capacitar mais pessoas para ajudar nesse processo do cuidado dessas ovelhas. E com isso que você falou, acaba fechando as portas. Por quê? Uma ovelha que ela é bem cuidada, ela é amada, ela está sendo acompanhada por alguém que tem um pouquinho de maior entendimento, que está disposto a ajudar em oração, aconselhamento, ajudando esse pastor também na sua igreja local. Com certeza a qualidade dessa igreja e o fundamento dela também vai ser mais sólido, né? Então ele fala, e de fazer discípulo. Então esse amigo pastor, sabemos que pela ignorância, talvez pela falta de entendimento, só 100 almas, mas o que a gente pode pensar? Será que Deus, ele não se preocupa? Porque a gente tem um ditado que a gente ouve muito, Mateus, que fala, Deus não está preocupado com quantidade, ele quer qualidade.
Mas não é isso que a palavra está falando. Ele está falando de fazer o quê? Discípulo. Isso aqui é qualidade. Está falando de qualidade. O que é discípulo? É aquele que faz a mesma coisa que o mestre faz, que é o nosso mestre Jesus. Mas ele fala de todas as nações. Então ele está falando de algo maior. Tanto tem quantidade aqui, como também está se tratando de qualidade. Deus nunca criticou a multidão pelo número, né? Mas sim ele querer aperfeiçoar aquela multidão a ser discípulo, né? Exatamente. A questão não é, o problema não é ter muitas pessoas, o problema é ter muito e não ter qualidade. Mas Sim. também ter pouco e não ter visão de ganhar muitas pessoas também não é uma visão correta, né? Com certeza. Aí precisa ter esses dois pensamentos, uma coisa não substitui a outra. Tem uma igrejinha, mas todo mundo aqui é crente de verdade. Mas sim, Deus quer também alcançar outras pessoas. E muitos, né? Muitas, todos, né? Sim, na verdade, a Bíblia fala que a vontade de Deus é que nenhum homem se perca, nenhum homem pereça, né? É verdade. Em Timóteo vai falar isso. E você acha que essa cultura do discipulado, né, do acompanhamento pessoal, relacional, você acha que isso é importante na vida de uma membresia, na vida de uma igreja? Você acha que para uma igreja ser saudável, o discipulado é necessário? Ou isso é não tão necessário? Eu acho que é vital. Eu acho que até para uma pessoa, ela cresce de uma forma mais rápida quando ela é acompanhada, né? Eu acho que é muito importante, né? Porque o que acontece? A gente pode tratar isso dando o exemplo da nossa própria igreja local, da Ibrejo, né? Ou seja, ninguém é forçado, mas é oferecido, né? Então, existe aqueles crentes que estão um pouquinho mais na frente, os mais maduros, né? Que estão ajudando aqueles que estão chegando, né? Então, é um somando a força ali com o outro, né? Então, o discipulado é algo que nós colocamos na nossa igreja, oferecido, né? E também não é o discipulado, a gente tem que tomar um cuidado que não é uma terapia, não é uma psicologia, somente para mim chegar e falar do meu dilema. Claro que isso é tratado no discipulado, né? Com certeza. Mas a intenção é formar essas pessoas futuramente para ser um discípulo, levar ela mais próximo de Jesus, para cuidar de outros. Porque esse foi o mandamento do Senhor. Como é que Jesus ele escolheu a forma de expandir o seu reino? Foi preparando pessoas parecidas com eles. Quando você olha lá para a história da igreja, você vê que quando eles começaram a ser denominados como cristãos, que significa o quê? Pequenos cristos, por quê? Eles faziam a mesma coisa que Jesus fazia, né? Você vê até mesmo quando os soldados romanos pegaram Jesus, ele teve que dar uma dica. Como é que vai reconhecer Jesus? Que todo mundo é parecido. Judas ali vai trair com um beijo, né? Então, ele vai identificar para nós, porque todos eram iguais, não somente na sua roupagem, no seu estereotipo, né? Ali, barba e tudo, né? Mas também nas atitudes e comportamentos. Quando ali os discípulos começaram a fazer a obra na igreja primitiva, muitos olhavam e falavam, né? Ele faz a mesma coisa, eles estiveram com ele, né? Porque eles tinham as mesmas atitudes e comportamentos, né? Que Jesus fazia, as mesmas obras, como diz lá em João 14, né? No versículo 12, que as mesmas obras e maiores nós faremos no nome dele. E a grande reflexão é, será que como igreja, né, como seguidores de Cristo, nós estamos fazendo isso? Essa é a grande questão. Será que nós estamos fazendo diferença na sociedade, né? As pessoas têm visto em nossa vida Jesus, as mesmas obras estão sendo replicadas naqueles que nós estamos formando, né? Então, pensamento, porque eu acho que parte daí, né? A gente tem que fazer uma avaliação, né? Um inventário, até para melhorar em qualquer área da vida, a gente tem que ter um senso de autocrítica, não de uma forma condenável, mas eu acho que de uma forma construtiva, né? Eu acho que a gente está sempre crescendo, né? Na verdade, a gente vê o número de cristãos aumentando, né? A projeção de crescimento, na verdade, né? Só que quando a gente olha exatamente para a diferença que esses cristãos estão fazendo na sociedade, às vezes é muito, muito pouco. Muito pouco. Às vezes quase nenhuma, né? Então, por isso que o discipulado também eu acho muito necessário, né? Porque aqui em Efésios, no capítulo 5, né, no versículo 1, vai falar assim: portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados. Eu acredito que o discipulado é resumido nisso daqui, a gente imitar a Jesus, né? Por mais que eu estou discipulando, eu não tenho que fazer pessoas parecidas comigo, eu tenho que fazer parecidas com Jesus. É isso aí. Mas isso também não exclui o meu exemplo, né? Eu preciso ser o exemplo de tentar imitar Jesus. Paulo fala isso, né? Seja meus imitadores, como eu sou de Cristo. É isso aí. E ele sempre apontava para Cristo. É isso aí. Se todos pensassem assim, né? Acredito que a gente ia ter uma igreja mais relevante
e mais expressiva na sociedade. Então, profissionais independentes, pode ser um bancário, pode ser um engenheiro, um médico, se ele for um discípulo de Jesus, ele vai manifestar Cristo ali no lugar onde ele está, né? Independente da profissão, independente do local ali, porque ele é um discípulo de Jesus. Eu acredito muito nisso, Mateus, eu acredito mesmo de todo o coração. E o que você está falando aí, né? Hoje nós somos um número expressivo de evangélicos, né? Se você pega uma estatística, pelo menos que eu me lembre, a última que eu vi do IBGE, estatística levantando a quantidade de cristãos, mas eles geralmente botam os católicos, evangélicos, né? É quase de 50, na época, acho que está quase chegando a 70 milhões de pessoas declarando que são cristãos. Mas da mesma forma, existe uma outra estatística também que a gente levanta, que da mesma quantidade que nós somos um número alto de pessoas que estão se convertendo, tem a mesma proporção, às vezes, de pessoas que também estão se desviando. Então, o que está acontecendo? Será que realmente, eu tenho uma frase de um evangelista, teólogo, Stanley Jones, da Metodista, que ele fala uma coisa interessante, eu acho que eu tenho até aqui, a frase que ele colocou, eu achei muito interessante essa frase. Ele fala sobre uma frase que ele diz o seguinte: o maior inimigo do cristianismo não é o anticristianismo, mas é o subcristianismo. Isso é muito forte. É muito forte. Ele não está falando que o inimigo da igreja não é nem o anticristianismo, né? Aqueles que... o anticristo, né? O espírito de anticristo, né? Das pessoas que realmente são contra e tudo. Mas o maior inimigo é o subcristianismo. E o que significa esse subcristianismo? Ou seja, é um povo que é evangelizado e discipulado de uma forma superficialmente. Ou seja, muito superficial. E, por consequência, não produzem a essência do cristianismo, ou seja, o fruto. Então, por não ter um discipulado mais profundo, e Jesus ele fala isso lá em João 15, né? Ele fala que os meus discípulos produzirão muitos frutos. E esse fruto aí também é diferente também lá de Gálatas, né? Mas está falando de produtividade, né? Gálatas fala sobre caráter e tudo, né? O fruto lá de Gálatas capítulo 5, né? Que também é um fruto, né? A árvore é conhecida pelos seus frutos, né? Que tem a sua importância como cristão. Mas em João 15 também está falando de produtividade. E você vê hoje a igreja atual, ela recebe muito, mas fornece muito pouco. As pessoas vão para a igreja, ela bate o ponto, né? Ela quer ouvir uma boa mensagem, ela quer ouvir uma boa adoração, um bom louvor, né? Ela recebe, ou seja, ela acredita que o ápice da sua vida com Cristo foi a sua salvação e ponto final. E ali é o ponto de partida, é um chamamento que Deus faz universal. Né? Isso foi até mesmo na reforma de Lutero, né? Que nós todos somos o sacerdócio real, que levamos o homem a Cristo, né? Exatamente. Então, eu acredito também que isso seja um assunto muito importante para a igreja, né? Para a saúde da igreja, porque a gente vai deixar de viver, muitas vezes, cristãos imaturos, né? Que não crescem, estão ali recebendo, como o senhor fala, muitas vezes é só recebedor daquilo que a igreja tem, dos ministérios, mas não fornece, não fornecedor. Não, né? Fornece. E é fundamental, né? Porque a Bíblia fala que vale mais dar do que receber, né? Exatamente. Só que a gente só dá aquilo que a gente tem. É verdade. Então, se a gente não busca crescer no caráter de Jesus, crescer naquilo que Ele tem para nós, seja na graça e no conhecimento também, a gente não vai fornecer isso. Eu acho que isso tudo tem a ver com uma renovação da mente, né? Porque se a gente não renovar nossa mente, até como liderança, como cristão, e até o pastor Luciano Subirá fala uma coisa interessante, que a nossa mente é que nem paraquedas, só funciona quando ela está aberta. Então, o que acontece? Como a gente está falando aqui, né, a importância do discipulado até mesmo para a nossa futura geração. Porque discipulado é deixar legado, né? E às vezes eu vejo, irmãos que são abençoados, uma igreja às vezes que está... Você olha para o grupo do ministério de pessoas muito idosas, e cadê a formação das novas pessoas exatamente para estar na frente de um trabalho, né, para estar dando continuidade? Existe casos de muitas igrejas que às vezes as pessoas são tão idosas na igreja que, por não formarem e não deixarem legado, aquilo acaba se esvaindo, a igreja se fecha. E nós acreditamos que a igreja é um organismo vivo. E todo organismo vivo, né, a ciência ela diz que tem que crescer. Então, o não crescimento, né, isso sinaliza que está havendo alguma coisa que
que está errado. Porque a vontade de Deus é que a sua igreja cresça. Porque a igreja primitiva, né, quando você vê lá em Atos capítulo 2, fala que o Senhor acrescentava a cada dia. E não tinha a mesma tecnologia, não tinha os mesmos carros que nós temos, não tinha os podcasts que nós temos hoje, né? Não tinha as ferramentas que hoje nós temos. E é uma igreja que o Senhor fala que ela crescia a cada dia. Claro que Deus que dá o crescimento, sim, mas Deus ele interage com o homem. Aquilo que cabe eu fazer, abrir minha visão, eu devo fazer. Se tudo dependesse de Deus, o mundo não estava do jeito que está hoje, né? Exatamente. Ele deseja cooperar com a gente. É engraçado, tem uma passagem que eu gosto muito em Marcos capítulo 16 também, que fala que os discípulos iam pregando o evangelho e o Senhor ia confirmando com sinais. Então a gente vê uma cooperação, né? Deus ele confirmando a mensagem, mas eles indo, fazendo discípulo, pregando o evangelho, né? Vida na vida, ali, um evangelho bem relacional. É verdade. Isso é fundamental, porque muitas vezes a gente está dentro da igreja e às vezes a gente não tem uma pessoa que a gente possa compartilhar um problema e que possa nos ajudar verdadeiramente. Às vezes a igreja pode ter 2, 3 mil, 5 mil pessoas, mas às vezes não tem um que a gente confie verdadeiramente para abrir a nossa vida, pedir ajuda, de repente falar um problema que está passando no casamento, financeiro. Exatamente. Porque na verdade a gente está junto, mas a gente não está em unidade. É isso aí. É diferente, né? Você está junto no mesmo lugar, mas ali às vezes não tem unidade. O pessoal não está com o mesmo pensamento. Às vezes é uma aglomeração de pessoas, mas não é um corpo só. Um corpo só. Mas quando há relacionamento. Porque a Bíblia fala, chora para aqueles que estão chorando e se alegrem, né? Como é que você vai chorar se você não sabe, não conhece nem o outro, né? Exatamente. E isso é um perigo muito grande, né? Que às vezes pessoas estão na igreja, estão morrendo espiritualmente, né? Eu acredito que muitas pessoas em desviar da fé exatamente porque lhe faltou talvez um fundamento, né? Esse discipulado mais profundo, né? Isso criando muitas vezes um crente totalmente superficial, acreditando que somente eu entrego minha vida, aceito Jesus e agora Jesus, a partir daqui, ele vai cuidar da minha vida e das minhas demandas. Ele não se vê como servo, ele não se vê. E Deus tem um propósito na vida de cada um, muito mais além do que ter os nossos bens materiais, do que se formar numa faculdade. Então Deus ele também tem propósitos espirituais, divinos, que tem peso eterno sobre nós. Mas será que nós estamos correspondendo? Então, isso tudo é descoberto através de uma vida, um discipulado. A gente senta, né, como você, meu discípulo, né? A gente faz aqui um encontro que é de 15 dias, né? Que a gente senta, bater um papo de 1 hora, 2 horas. Como é que você está e tudo? Como é que está o teu TSD? Como é que está a palavra? O que você recebeu de Jesus? O que Deus falou com você? Né? Como é que você está? Pô, estou passando um problema, vamos estar orando. Então, o nosso discipulado é isso. Acontece de 15 dias, a gente discipula um, discipula outro. Aqueles estão debaixo desse discipulado também estão discipulando porque estão sendo cuidados e tratados e também têm condições de ajudar algumas outras pessoas. Então, isso é muito importante. Então, eu acho que isso, Mateus, como você falou no início, a qualidade na igreja, ela muda. As pessoas sentem vida, ela se sente cuidada, abraçada. E isso traz muita saúde para o corpo de Cristo. E também você está dando a oportunidade de ela cuidar de outro, né? Então, isso é comunhão, isso é unidade. Isso é ser irmão. A gente fala muito de irmão dentro da igreja, exatamente, mas a gente não sabe, às vezes, aquele que está ao nosso lado, que está passando. Sabe, como se estiver mal ou bem, a gente nem vai perceber, porque não tem relacionamento com a pessoa. Eu queria falar aqui também um estudo muito legal, que eu acho que tem a ver com aquilo que a gente está conversando, né, que é o do Instituto Haggai, um Instituto Internacional, né, que é um centro evangelístico, e eles descobriram algo aqui para a gente que nos ajuda bastante, né, como líder, como pastores, se a gente quer crescer, se a gente se importa com o crescimento do reino. E eles chegaram à seguinte conclusão, que 2,9% do cristão foram alcançados por programa de rádio. 2,4% através do sermão do pastor. A pessoa entrou na igreja e ali ministrou o pastor e ali foi alcançado. Tudo tem seu valor, né? 2,1% através de outros meios de comunicação, 1,1% através de filme, 1% através de programa de TV. Eu até achei assim, meu Deus, porque eu achava, né, pô, como é que eu vou ganhar muitas aulas? Preciso de um programa de TV? Mas é 1%. 2,9% através do trabalho pastoral, aconselhamento, 3% através de distribuição de literaturas, panfletos, né, instrumentos de evangelização, 4,4% através de cruzadas evangelísticas também, um número muito bom, 4,4%, até maior do que os demais.
Mas uma coisa interessante, 29,9% através dos amigos, relacionamento, né? E 49,7% através também de parentes. Então você vê que o evangelho é muito relacional. Praticamente, né? 80% a 70% é relacionamento. Exatamente. Então a gente tem um relacionamento com pessoas, discipula, daqui a pouco ele também está ministrando na sua própria casa, seu pequeno grupo, convida um parente, convida um vizinho, convida um amigo, né? Pessoas que moram perto, porque tem pessoas que às vezes ela tem uma certa resistência para estar no templo, numa igreja. A mídia bateu muito e pastor é chamado de ladrão. Então nós fomos já rotulados. Isso não significa que é uma realidade, mas é isso que foi vendido. Mas se você é discipulado, Mateus, você tem condições de abrir sua casa, de repente convidar um amigo, você sente vida, né? Você está fazendo a obra do Senhor, evangelizando, levando uma palavra, né, de salvação. Então você reúne, claro, debaixo de uma supervisão, debaixo de uma orientação, de uma direção da igreja local, do pastor, e ali ser acompanhado. Então você está desenvolvendo, você também está levando a palavra de Deus. Evangelizar é para todos, ide, né, pregar o evangelho a toda criatura, e esse mandamento é universal, é para todos nós. Então o discipulado também, né, a gente pensa que é somente os ministérios, né? Não confunda ser discípulo com o chamado ministerial, que é muito importante, né? Discípulo é um chamado universal. Você é um salvo, você foi chamado para ser um discípulo. Agora, ministério é um dom específico que Deus dá para cada um. Deus escolhe alguns para determinados propósitos, que ele vai aperfeiçoar o corpo de Cristo. Mas eu posso discipular e amanhã discipular uma pessoa, aquilo que eu aprendi eu posso derramar na vida de outra pessoa, não é isso? Isso é maravilhoso, né? Que aí não para na gente, só continua a fluir aquilo que Deus quer fazer, né? De formar mais pessoas parecidas com Ele, para que venha impactar essa terra com o reino de Deus, né? É verdade, e isso é uma base bíblica, né, Mateus? Porque a gente acha que é somente no templo, né, que as pessoas devem ser alcançadas. Então, se a gente tem um bom relacionamento, se a gente se dispõe exatamente com uma visão de reino, quando é apaixonado por Jesus e pelas almas, e sabendo dessa grande importância, porque você muda o destino de uma eternidade de uma pessoa, quando você se coloca disponível. Então, a igreja, infelizmente, hoje, ela recebe. Ela fica na expectativa de receber só do altar, de ser ministrada. Hoje ela conseguiu sua casa própria, amanhã ela quer uma cura de uma enfermidade, amanhã ela quer saber uma direção talvez ali para prosperar em um outro aspecto da vida, e ela passa a vida inteira espiritual somente buscando um Deus que venha cuidar das suas demandas. Não que Deus não venha fazer isso, Deus é Pai, Deus é Deus de amor, mas o Evangelho não se resume nisso. E isso é tão legal falar das casas, porque isso está na Bíblia. Em Atos 2, 46 e 47 diz assim: perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa. Ou seja, o povo se unia no templo e nas casas. E a igreja crescia a cada dia. Comiam juntos com alegria, singeleza de coração, louvando a Deus e crendo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haviam de se salvar. Então, esse é o modelo de Cristo, né? Exatamente. A gente vê até Paulo saudando também alguns irmãos, né? Um deles, Priscila e Áquila, ele sauda a igreja que está em sua casa, né? Na casa de Priscila e Áquila. A gente vê muito isso, era uma cultura realmente, até por conta também da perseguição, mas a gente vê que isso daí era uma cultura que existia, né? De relacionamento, de irmandade realmente ali entre a igreja, né? E você vê uma igreja vibrante, expressiva, onde Deus acrescentava. E por que hoje a igreja não cresce dessa forma? Algo a gente tem que refletir, né? Será que Deus não está interessado? O Senhor acrescentava a cada dia. Vamos lá. Se botasse uma pessoa por dia que era salva, imagine 365 dias no ano. São 365 pessoas. Eu estou botando por baixo, sendo bem pessimista. Mas se Deus acrescentava 10 por dia, então é algo que vai acontecendo, né? E isso aqui não desqualifica a igreja local, porque às vezes muitos tem medo. Não, mas como é que fica? Vai perder? Não, você está cumprindo o reino. Porque qual o papel da própria igreja local, né? Aqui fala em Efésios, né? Às vezes a gente tem aquele pensamento, uma coisa ou outra. Não, são os dois, né?
Tanto a igreja local, Efésios 4, fala que os ministérios é para o aperfeiçoamento dos santos, né? Exatamente. Pastor, mestre, apóstolo, evangelista, profeta, mas também tem igreja de casa em casa, que a igreja primitiva vivia isso, né? Os ministérios, como eu falei, Efésios 4 aqui, né, no caso 11 e 12, que fala com o fim de equipar, preparar, ou seja, os santos para a obra do ministério, fazer discípulo, né? Para que o corpo de Cristo seja edificado. Então é isso, né? A cada dia você preparando outras pessoas, você deixando o legado, que nem aquela corrida que você passa o bastão, né? O cara passou o bastão e dá continuidade. Porque a gente precisa de uma visão geracional. O nosso Deus não é um Deus de uma visão pequena, né? A visão de Deus ela é uma macrovisão, não uma microvisão. O nosso Deus ele pensa de uma forma multigeracional. Abraão, você através da sua vida, você vai abençoar e todas as famílias serão benditas da terra. Então havia um propósito e nós somos fruto dessa genealogia da fé de Abraão, porque professamos a mesma fé de Abraão. Então é isso, então a gente precisa realmente, e isso tudo também está ligado muito à história. Por que então as coisas são assim? A gente entendeu que a gente passou por uma reforma. 1517 houve a reforma de Lutero, né? Que foi o protagonista também junto com Calvino, também da reforma, onde muitas coisas foram mudadas. Porque, na verdade, houve muita mudança, né? Mas por que houve mudança? Foi exatamente quando a igreja ela foi criada agora como uma instituição, quando ela foi institucionalizada, né? Isso aconteceu por volta do ano de 325 depois de Cristo. A igreja primitiva crescia, bombava, as pessoas curando, profetizando, a igreja estava, então entrou o imperador Constantino, imperador romano, e ali ele teve a ideia de agora vamos criar agora uma igreja como instituição. E muitas pessoas até colocam em xeque a sua verdadeira conversão, se for por motivo político mesmo, ou se realmente houve uma genuína conversão de Constantino. Então a igreja começou agora fechada, tem um clero, tem um papa, tem tudo, e começou agora, a igreja ela parou de fornecer e agora ela só consome, né? 325 anos atrás a igreja, isso começou depois do ano 1500, houve uma reforma. Então você vê, a reforma trouxe que luz a muito entendimento, como a justificação pela graça, em outros pontos também, que foi levantado as 95 teses de Lutero, né? Então você vê que a reforma aconteceu, mas quantas coisas se perderam nesse tempo todo? O verdadeiro modelo de Cristo discipulado se perdeu também. Mas nós glorificamos ao Senhor, que tem muitas igrejas que estão abertas para esse entendimento, estão crescendo, e isso cuidando até melhor do seu corpo de Cristo, né, da sua membresia, né? Na verdade, Deus nunca chamou a gente para formar membro, mas para formar discípulo. Exatamente. Né? Que a gente possa continuar fazendo isso, né, crescendo cada vez mais em graça e conhecimento. E eu acho que é isso, né? É isso aí. Quer falar mais alguma coisa? Não, eu creio que alguma coisa, né, de alguma forma, tudo aquilo que foi ministrado, né? Aqui nós mencionamos tantas passagens também bíblicas, né? E o nosso desejo é que isso venha ser derramado sobre a sua vida, venha trazer realmente esclarecimento a todos, né? E esse é o intuito do nosso encontro aqui, do nosso primeiro, né? Esse é o teste piloto do nosso podcast. E eu espero que Deus tenha te abençoado de alguma forma, né? E tá aí também, né, Matheus? Quiser também falar também sobre o nosso curso também, que nós estamos inaugurando também. Exatamente. Então, gente, o que acontece? Nós estamos inaugurando uma plataforma, né, que se chama Ruiós. E nela, ali, qual o intuito dessa plataforma? É o amadurecimento de todo cristão, né? Então, seja com videoaulas, seja por meio de livros, seja por meio de algum estudo, a nossa intenção lá é levar todo cristão ao amadurecimento, né? Tanto é que o nome da plataforma é Ruiós, e Ruiós no grego significa filho, mas é um filho não mais criancinha, um filho maduro, um filho que consegue imitar o seu pai. E essa é a nossa intenção, de aperfeiçoar o corpo, a igreja, com aquilo que a gente vem recebendo de Deus, com aquilo que a gente está vivendo e vendo os frutos, né, passar isso de uma forma por meio da internet, por meio dessa plataforma, para que você venha ser abençoado. Então, se você tem interesse, acessa aí, vai estar o link na descrição, clica nele que você vai encontrar e você vai ser muito abençoado, tenho certeza disso.
Inclusive tem esse tema, né? Que é a formação de discípulo. Então, quem se interessou, quiser mergulhar mais sobre o assunto, você visita e tenho certeza que vai trazer muita edificação. Tem diversos temas, né? A formação de discípulo, mover da fé, dons ministeriais espirituais, né? A gente está montando também um módulo lá sobre célula, como entrar na visão celular, o que precisa, alguns princípios básicos que a gente precisa estar exercendo para que essa visão venha crescer de uma maneira saudável também. E aquilo que a gente está vivendo de bom, a gente quer passar, né? Eu espero que você tenha sido muito abençoado por meio desse podcast. Compartilha para os seus amigos, seja para os seus familiares. Se você lembrou de uma pessoa, compartilha para ela aí. E eu tenho certeza que essa mensagem pode abençoar muitas outras pessoas, seja liderança, pastores também. Você vai ficar com Deus e estamos juntos aí. Até a próxima. Até a próxima. Obrigado.